Rafa, começando Contando Alagoas, aliás, esse programa extremamente especial. Especial porque a gente vai falar dos 200 anos da nossa gente. Mas a gente não vai contar os 200 anos todos, não. A gente vai contar até quando Alagoas se emancipou e virou realmente o estado de Alagoas. De fato e direito. Isso. Mas antes de começar esse programa, você já pode acessar as nossas redes sociais. Vai lá, compartilha, comenta para esse vídeo não só ficar aqui em Alagoas, se espalhar para todo o Brasil. Agora vamos a alguns fatos sobre Alagoas. Alagoas é um estado do Nordeste brasileiro. Ele mede, a extensão dele é de 27 mil quilômetros e isso é equivalente ao país do Haiti e um pouco menor que o país da Bélgica. A nossa população é comparada com a população da Armênia. São 102 municípios e aqui, né, no Brasil, Alagoas só é um pouco maior que Sergipe e do que o Distrito Federal. E também tem 230 quilômetros de orla, ou seja, praia. é muita praia por aqui, né? Tem bastante praia. Pode vir turistas. Pode vir todo mundo pra cá, que praia não falta. Bom, vamos começar a contar antes de Alagoas ser Alagoas, porque ela é da capitania de Pernambuco, mas vamos contar antes de Pernambuco existir. Aliás, vamos contar antes do descobrimento do Brasil, muito antes. Vamos contar lá, vamos começar dos dinossauros. Vocês sabiam que em Alagoas tem mais de 60 parques paleontológicos em 24 cidades e a maioria no sertão? Isso prova que aqui há milhões de anos existiam dinossauros, principalmente na era chamada Era do Gelo, onde por aqui andavam as preguiças gigantes, cara. Olha, vários fósseis foram encontrados em solos alagoanos, e isso não é pouco não, viu? Olha, no Nordeste os principais indícios de evidências de fósseis eram onde é hoje a Bahia, a Paraíba, o Ceará e aqui. Tá vendo aqui? Ou seja, Alagoas já era povoado antes de ser Alagoas há milhões de anos atrás. Inclusive, assim, indícios de presença humana foi encontrado ali na região de Delmiro Gouveia, na margem do Rio São Francisco, por cerca de 3.500 anos, ou seja, 3.500 anos já existia humanos por aqui, ou seja, é muito tempo. E agora, da margem oposta, que já é Sergipe, foi encontrado de 8.000, ou seja, demoraram um tempinho para chegar para a margem lá de cá. Será que demoraram 5.000 anos para aprender a nadar? Pelo que conta as histórias, nem todos, já que as tribos mais conhecidas na época do descobrimento eram os caetés, que viviam ao sul, perto do Rio São Francisco, e os chucurus, que viviam mais ao centro. Logo após o descobrimento em 1500, começou a desbravar aqui a região, né, entrar um pouco aqui, né, desbravando aqui as matas. E o que acontece? Em 1534 começa o regime de capitanias hereditárias. E essa região começou a fazer parte da capitania de Pernambuco e aqui se chamava Alagoas ao Sul, foi assim que foi batizado. Por quê? Porque Alagoas, em português de Portugal, significa lugar com muitas lagoas, e é o que tinha aqui. E era ao sul porque ficava ao sul da capitania de Pernambuco. Então, esse batismo de Alagoas ao Sul. Alagoas, em português, no dicionário brasileiro, significa, além do estado que a gente vive, né, significa alagoar, ou seja, encher-se de água. Barra Grande, na região de Maragogi, provavelmente deve ter sido o primeiro ponto visto pelos portugueses. Isso ainda lá em 1501. Embora não haja registro, mas historiadores acreditam que ali seja o primeiro contato com terra alagoana. Depois disso, Américo Vespúcio assinala o primeiro rio, que batiza de São Miguel, em 29 de setembro. E em 4 de outubro, outro rio, que chama de São Francisco. Em 1545 é então fundada a Vila de Penedo. Quem funda a Vila de Penedo, inclusive, é o próprio Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, veio explorando aqui, chegou, entrou pelo Rio São Francisco, explorou, viu aqui o Rochedo, falou, cara, aqui vai ser um local bacana para virar uma vila. E fez a vila e começou a fomentar aqui a economia
da Alagoas ao sul, através da Vila de Penedo, que começou a colocar em volta o quê? Engenhos, as pessoas começaram a mudar para cá, para morar aqui. Aí, lógico, tiveram casas, começaram a fazer igrejas como essa, depois de um tempo, como a Igreja Nossa Senhora das Correntes. Então, começou a desenvolver aqui a região na Vila de Penedo. E o tempo foi passando, o Duarte sempre vindo para cá, porque ele gostou muito da região e começou a fomentar, lógico, esse comércio. Só que em 1556, 11 anos depois, que aqui já estava bem mais desenvolvido, teve uma nau que naufragou aqui próximo, chamada Nossa Senhora da Ajuda. E, como diz a história, todo mundo que estava nessa nau foi devorado pelos índios caetés. Nesta nau estava o Bispo Sardinha. Antes de você continuar, só explicar. Eu falei sobre nau, tinha falado agora, você também falou sobre esse tipo de embarcação, nau. Vamos explicar para vocês o que é nau. Nau é um tipo de embarcação, tipo aqueles navios gigantes, cheios de vela que descobriram o Brasil. Então é o mesmo tipo de embarcação, para quem não sabe o que é nau, agora sabe que tipo de embarcação é nau. E nesta nau estava o Bispo Sardinha, que foi o primeiro bispo no Brasil. E ele foi capturado e foi devorado pelos índios caetés. Os meninos com fome. Comiam todo mundo. Aí a coroa portuguesa ficou revoltada com a atitude dos índios e mandou exterminar todos os índios. Alguns sobraram, os que sobraram se aliaram aos franceses. Quem estava explorando por aqui também, então eles começaram a ajudar os franceses. Ficaram mais loucos ainda e falou, agora vamos matar de vez. Aí exterminou de vez todo o povo, os índios caetés, né? E depois de um tempo, foi passando, na verdade, o tempo, e aqui Alagoas ao sul já era uma região muito próspera, já contava com 3 freguesias, que era Porto Calvo, né, aqui onde a gente está, que é a Vila de Penedo, né, que é Penedo hoje, e Marechal Deodoro, que na época chamava Vila Madalena de Subaúma, é um nome bem esquisito, né, porque, lógico, Marechal Deodoro nem sonhava em nascer ainda, enfim, e aqui já era uma região que economicamente muito forte, então já produzia farinha de mandioca, produzia também gado, eles também produziam peixe seco, muita coisa bacana e lógico, não podia esquecer que era o mais forte na região, que era os engenhos de cana-de-açúcar. Em 1630, Alagoas começa a ser atingida por invasores holandeses que invadiram vilas, igrejas, engenhos, saqueando e colocando fogo em tudo. Mas Alagoas ao sul era a região queridinha da capitania pernambucana e também dos portugueses, que não deixaram barato, e assim começa as intensas batalhas nas praias alagoanas contra os invasores holandeses. E dessas batalhas holandesas que tiveram aqui nos mares, 2 momentos históricos aconteceram fortemente. Um é a história de Calabar, né, que a gente não vai contar agora porque é uma história comprida e vai ter um programa só sobre ele. Mas enfim, Calabar ficou do lado dos holandeses, achando que eles poderiam ganhar, e como Calabar conhecia bem a região, ajudou eles a invadir, mostrou para eles bem o terreno, mas não deu muito certo, os holandeses foram expulsos, Calabar foi capturado pelos portugueses e foi morto. A outra história é o forte crescimento dos quilombos, principalmente na região de Palmares, hoje conhecida como União dos Palmares, liderados por Gangazumba e posteriormente por Zumbi, que, aproveitando as invasões holandesas e as fragilidades que passavam a capitania, fugiam aos montes. Zumbi foi morto em batalha, mas isso também terá um programa exclusivo, pois a história dele e de Gangazumba tem que ser contadas com mais detalhes. No início do século XVIII, mais precisamente em 1711, Alagoas ganha o título de comarca. O que muda basicamente é que agora Alagoas teria uma região. É mais ou menos a região como é hoje já. E o que isso teria? Faz do quê? Faz Alagoas ter fronteira. Porque aqui eles já tinham visto não só um potencial comercial, mas também cultural. Ou seja, era um local meio que já estava andando com as suas próprias pernas. Isso totalmente ao contrário do que acontecia na capitania da Paraíba, que estava em decadência. Tanto é que o governador da capitania de Pernambuco pediu sua extinção em 1730, ao contrário de Alagoas, que produziam-se mandioca, fumo, couro, pele e pau-brasil. Mas é claro, a maior riqueza era a produção de açúcar, e em Penedo e Porto Calvo tinham produções de pano, que eram feitos para as vestes dos escravos, que eram mandados também para Pernambuco. Em 1754, o Frei João de Santa Ângela publica em Lisboa o seu primeiro livro de sermões e poesias. Essa é a primeira obra de um alagoano registrada na história, né, de uma publicação alagoana. Foi bem importante. E por aqui a população crescia bastante. Para você ter noção, aqui a região, né, das Alagoas já registrava 50 engenhos e 10 freguesias. Então foi pedido em 1816
quem pediu foi o ouvidor, né, o Antônio Ferreira Batalha. Ele pediu meio que um censo para saber como é que era a população aqui, e a região, né, das Alagoas do Sul registrava uma população média de 90 mil pessoas. Em 1817, precisamente no dia 16 de setembro, há 200 anos, Alagoas deixa de ser comarca de Pernambuco e vira capitania independente. Isso acontece finalmente, apontado por historiadores, viu? Olha, decorrente da Revolução Pernambucana. Essa revolução foi uma revolução separatista, onde a capitania de Pernambuco se sentia prejudicada em enviar grandes somas de dinheiro para o Rio de Janeiro para custear as contas da coroa. Pois é, só que a comarca de Alagoas, então comarca, não aderiu a essa revolução. Aliás, quase nenhuma comarca aderiu. A capitania de Pernambuco foi meio que sozinha e tal, porque ele queria realmente pegar as comarcas e as capitanias do Nordeste, que tinha aqui no Nordeste, para que todo mundo aderisse contra a coroa, mas ninguém quase aderiu. E isso fez com que Dom João VI ficou sabendo lá, e sabendo que Alagoas, já era, né, Alagoas do Sul, ela já mandava muito dinheiro, porque era muito próspero aqui, principalmente decorrente da cana-de-açúcar. Uma figura que a gente não pode deixar nunca de agradecer é Antônio Ferreira Batalha. Graças a ele, que me ajudou bastante, deixou de ser comarca, então, Alagoas, e virou capitania. Por quê? Porque na época dessa Revolução Pernambucana, o que aconteceu? Ele meio que foi ali por baixo dos panos nas leis régias e criou aqui meio que um governo independente até que essa revolução se resolvesse. Sim. Então isso já tinha acontecido, meio que já estava meio que um documento separando Alagoas, e Dom João VI só aproveitou esse documento para realmente separar de vez. Então Muito obrigado aí a Antônio Ferreira Batalha, que colaborou bastante nessa história. Obrigado. Então, Francisco de Melo e Póvoas é nomeado o primeiro governador da Capitania Independente das Alagoas. Mas só assumiu o governo em 22 de janeiro de 1819. Uma coisa curiosa é que nessa época foi feita uma nova contagem da população, e agora sim a Alagoana da gente. Alagoano. Eram de 111 mil, o que leva a acreditar que muitas pessoas migraram para a nova cidade e vieram morar aqui. Justamente, tinha muita coisa próspera, né? Sabendo que estava crescendo, vieram. Você vê, de 90 mil passou para 111, são mais de 20 mil pessoas a mais. Cresceu gente aqui. Gente, é nesse momento que começa a história do que Alagoas é hoje. É o estado, hoje estado de Alagoas, antigamente capitania, nesse momento vira capitania. E lógico, muita coisa aconteceu depois disso, inclusive a gente está aqui, ó, onde foi a primeira capital, né, de Alagoas, que é Marechal Deodoro. Na época tinha outro nome, Marechal nem tinha nascido ainda, mas ele é proclamador da República, e vai ter um programa sobre ele também. E assim começa. E que está fazendo agora 200 anos essa história. Então, a gente está contando isso com muito carinho. Lógico, a gente não sabe quando você está assistindo, você fez 201, 202, 205, 300 anos, porque o vídeo a gente espera que seja atemporal. Mas aqui foi gravado quando Alagoas fez 200 anos, e a gente vai continuar contando as histórias que tem depois disso, muita coisa. Então fique ligado aí no Contando Alagoas. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aí, manda sua sugestão também, pode acessar o nosso e-mail, contandoalagoas@gmail.com.